Estamos numa última semana deste ano, hoje é segunda-feira e temos espaço para ouvir o juiz Rui Rangel, na sua presença habitual. Olá, Rui! Olá, o teu Natal foi calmo, tranquilo, em família? Calmo, tranquilo, em família. Sim. Com boa saúde. Com tudo a que tens direito? Com tudo a que tens direito. E não prescindo daquilo que tenho direito. Acho muito bem. Mas agora voltamos ao trabalho, não é? Exatamente. E o tema de hoje também é muito caro, por exemplo, ao nosso público, por exemplo, porque os idosos são vítimas mais vulneráveis dos burlões. É? E então vamos exatamente enquadrar esta conversa com um pequenino trabalho onde lhe mostramos algumas das práticas mais comuns. As burlas a idosos são uma realidade bem presente no nosso país. Na maior parte dos casos, os burlões conhecem pormenores da vida pessoal das vítimas. Com jogos de palavras e alguma persistência, estes indivíduos conseguem concretizar o seu objetivo e iludir os idosos. Manuel e Rosa, nomes fictícios, foram mais um caso vítima de burla. O casal, que reside numa freguesia de Santa Maria da Feira, ficou sem as poucas economias que demorou anos a amealhar. Em dezembro do ano passado, Manuel ia a caminho de casa, quando foi abordado por um casal que dizia conhecê-lo e que traziam a suposta encomenda para a neta. Os burlões, que sabiam o nome e o paradeiro da jovem, ofereceram a Manuel boleia até casa. Manuel desconfiou, mas entrou no carro. Chegados ao destino, Rosa, esposa de Manuel, não estava muito convencida, mas o casal foi persistente e conseguiu convencer Rosa a pagar 400 € pela encomenda que alegadamente a neta dos idosos teria pedido. Quando a idosa foi ao quarto buscar o dinheiro, já era tarde demais. O burlão seguiu-a e tirou-lhe da mão o envelope que continha todas as poupanças do casal, 800 €, e disse que ia ao carro buscar o recibo. A burlona saiu também da casa de forma apressada e juntos seguiram caminho. Os dois idosos aperceberam-se rapidamente de que tinham sido vítimas de burla. Rosa ainda saiu para a rua aos gritos, mas já não havia sinal dos ladrões. Dentro da saca estava uma imitação de uma câmara de filmar. Este é um dos estratagemas usados para iludir os mais velhos, que, indefesos, são vítimas perfeitas para cair nestes contos do vigário. Rui, de contos do vigário deves tu estar já com mestrado, estás jubilado, eu sei lá, já deves ter ouvido as coisas mais estranhas. É verdade, neste domínio há muitas coisas que acontecem e que passam em tribunal. Mas é preciso dizer que aqui o direito resolve pouco. Isto é, não quer dizer que não resolva, a justiça não quer dizer que não resolva. O que é fundamental é trabalhar na área da prevenção, do ponto de vista da sensibilização. E, portanto, é preciso trabalho contínuo, sistemático, junto destas classes mais vulneráveis, que são as classes de idosos, e julgo que, de alguma forma, e é preciso deixar este apelo, a GNR e a PSP têm feito um trabalho meritório no sentido de sensibilizar as pessoas com campanhas de esclarecimento, porque normalmente, aliás, houve um ano em que registrou-se um aumento grande deste tipo de burlas junto dos idosos. Este ano não há um aumento significativo, há casos, existem situações, e evidentemente depois a Justiça faz, já quando a casa está arrombada. E, portanto, aparece a Justiça a tentar resolver o problema. E, portanto, há aqui um problema preventivo que está a montante disto, que é preciso ser tratado, que é a sensibilização, que é dar um conjunto de conhecimentos às pessoas, primeiro, para não falarem com desconhecidos, segundo, este tipo de personagem aparecem sempre com o mesmo perfil, pessoas bem vestidas, muito bem falantes, muito prudentes, muito cautelosas na abordagem que fazem às pessoas, e, portanto, têm sempre depois um elemento de referência. Ou é um familiar, ou é um amigo em comum, ou é um vizinho, e, portanto, por vezes aparecem sozinhos e fazem a abordagem, depois de fazer um estudo do terreno e um estudo, digamos, dos hábitos daquelas pessoas, fazem uma abordagem à pessoa, outra vez aparecem com um cúmplice, e aí é que é o verdadeiro conto do vigário, não é? Porque aparece depois uma pessoa que está, digamos, que está trabalhada com ele, com o burlão, a dizer, não, eu conheço essa situação, eu conheço essa pessoa. Essa pessoa, de facto, tem, sim, um fulano de tal. E, portanto, é evidente que há uma conversa que está completamente armada, não é? Completamente armada, no sentido de levar as pessoas a serem enganadas. E, portanto, a campanha de sensibilização é fundamental. Há um traço comum,
comum. Evidentemente que as pessoas, muitos destes tipos de situações acontecem porque fazem um apelo também às pessoas, aos idosos, que têm a possibilidade de ganhar qualquer outra coisa. E aparecem, por exemplo, identificar como sendo da Segurança Social, como sendo de entidades bancárias, e evidentemente que as pessoas não devem ter todo o cuidado, não falar com desconhecidos, não dar referências a pessoas desconhecidos, nem dar elementos digamos, identificadores da sua vida. Por exemplo, Rui, que é muito comum, e desculpa interromper, ao telefone, nunca dar informações sobre os seus hábitos de vida ao telefone. Sobre os seus hábitos de vida ao telefone, muitas vezes a abordagem é feita diretamente, não é tanto por telefone, mas acontece... Mas já como preparação do terreno, não é? Para tentar perceber os hábitos daquelas pessoas. Todo o tipo de pessoas que sejam desconhecidas, as pessoas não devem permitir muita conversa, senão devem recorrer, como são pessoas idosas, porque há de facto a pessoa que faz isto tem uma superioridade do ponto de vista, digamos, do raciocínio mental. Na abordagem, o burlão tem uma superioridade relativamente à vítima, porque a vítima também é surpreendida, não é? A vítima é surpreendida e, portanto, são pessoas, de facto, que estão numa idade já que a sua capacidade de raciocínio é menor, é diminuta. E, portanto, das duas uma, não permitir que haja este tipo de conversa, não permitir, muito menos, digamos, introduzir pessoas estranhas na sua casa. Isto não devem fazer. Não devem fazer e naturalmente que, se tiverem alguma dúvida, ter um número da GNR ou da PSP e falar imediatamente com a PSP e com a GNR, mas devem ter, as pessoas que forem vítimas desta situação, e os idosos é de facto uma classe muito suscetível a este tipo de abordagem, devem tentar, e eu acho que é o conselho que se deve passar lá para casa, devem tentar tirar o máximo de referências possíveis. Isto é, o tipo de pessoa, se é de raça branca, se não é de outro tipo de raça, vestígios que tenha, se é alto, se é baixo, matrícula do carro, cor do carro, isto é, há um conjunto de dados que devem imediatamente tentar observar. Para quê? Para que, obviamente, sejam elementos que amanhã ajudem na investigação numa eventual participação à polícia. Evidentemente que isto depois preenche um crime de burla, e aqui é uma burla que não é uma burla simples, tem uma pena até 3 anos. Neste caso concreto, até uma burla uma burla qualificada, não é? Porque se for uma burla simples, tem uma pena até 3 anos. Se for um crime de burla qualificada, tem que ver com o valor consideravelmente elevado, tem que ver com o prejuízo que é provocado, se é um prejuízo considerado, tem que ver também com o estado da pessoa que ficou em condições de ser burlada, isto é, se aproveitou-se de uma situação de indefesa, digamos, de fragilidade, de diminuição, digamos, psíquica e física da própria pessoa, e, portanto, há uma burla qualificada que pode dar uma pena até 8 anos de cadeia. Portanto, Rui, deixa-me colocar-te aqui algumas questões relativamente, não a este caso concreto, mas nas situações em geral. Os burlões, caso sejam apanhados, podem ser inocentados se alegarem que o dinheiro lhes foi entregue de livre vontade? Não, porque a burla tem pressupostos. Prejuízo patrimonial, a conduta enganosa e astuciosa. Sim. A conduta astuciosa é, de facto, conduzir a alguém, não é? Sim, mas evidentemente uma pessoa que não tem nenhuma ligação com aquele idoso, que faz uma abordagem ao idoso, que o leva no engano, a fazer com que ele entregue este dinheiro, utilizando um argumento perfeitamente enganatório, dizendo, por exemplo, que é funcionário da Segurança Social, ou que é funcionário, por exemplo, de um banco, e depois vem-se a verificar que não tem nenhuma relação com a Segurança Social, portanto há aqui a conduta enganosa e astuciosa. Sim. A astuciosa é aquela relação de superioridade mental entre uma pessoa e a outra, que leva com que essa superioridade, de alguma forma, manipule a própria pessoa. E, portanto, situações destas são fáceis de serem provadas em tribunal. Sim. E, portanto, esse tipo de argumento mesmo não... Mesmo que o burlão queira devolver o dinheiro que... Porque é evidentemente, isso... O devolver o dinheiro poderá dar uma atenuante, mas nunca evita a condenação. O pedido de alguns... E estas condenações têm que ser alguns dados severas. Identificativos é também uma forma... Não percebi, Jorge. O pedido de alguns dados identificativos da pessoa que nos interpela. Sim, senhor, olha, eu vou prestar então tal pagamento, mas bilhete de identidade... Identificação, no mínimo. Pedir o elemento de identificação. Deixa-me ficar com a sua identidade. Exatamente. Portanto, não porque estas, portanto, usam uma conversa calma, paciente, muito bem vestidos, não se irritam, têm uma conversa do burlão.
Se forem ler, digamos, muitos dos clássicos os nossos clássicos falam sobre isso, e portanto a conversa do burlão, uma conversa muito típica, com um discurso muito típico. É evidente que para nós é fácil perceber isso. Para uma pessoa idosa tem mais dificuldades de perceber. E por isso é que estas campanhas que as autoridades estão a fazer são campanhas fundamentais para sensibilizar, para dar, digamos, apetrechos às pessoas, para as pessoas ficarem alerta quando forem alertados por situações destas. E estas situações vão acontecer recorrentemente. Muitas chegam ao tribunal, outras não chegam. E não chegam porquê? Porque muitas vezes as pessoas têm vergonha depois de participar. Já iríamos a essa outra vertente do problema. Entretanto, vamos até à rua para ouvir alguns idosos, para sabermos se já foram vítimas de algumas tentativas, se já foram mesmo burlados e de que modo é que reagiram. Uma vez foi burlado? Para já não. Nunca fui burlado, felizmente. E nunca se percebeu que alguém o estaria a tentar enganar? Também não. Até à data não. Assim, propriamente, a tentar enganar, não. Nunca fui. Quantas vezes, infelizmente. Em que situações é que elas ocorreram? Situações monetárias, que foi fiado nas boas palavras das pessoas que me pediram, e eu fiquei por elas, e infelizmente paguei algumas e ainda estou a pagar outras. Profissionais, até pseudo-amigáveis, não é? Perdem-se amigos no meio desses acontecimentos. Descobre-se que não existem os bons amigos, não é? Nunca se percebeu que alguém os estivesse a tentar enganar ou impingir algo que não fosse correto? Não, nunca tive essa sorte. Esse azar? Esse azar. Que cuidados é que toma, então, para evitar esses enganos e burlas? Evito, só penso primeiro bem e depois é que eu vou controlar as coisas melhor possível. Tenta não tomar decisões a frio, então? É isso. Como é que se percebeu que havia ali umas segundas intenções? É mais telefónico, por telefone. Então, a regra geral, essas abordagens por telefone são sempre para desconfiar? Sim. Normalmente, que resposta é que costuma dar? Não está interessada nos serviços? Exato, não estou interessada. E pronto, desligo com licença e desligo o telefone. Eu tirei o telefone fixo, só tenho telemóvel, de maneira que só atendo mesmo quando conheço os números. A melhor forma das pessoas, e nomeadamente até as pessoas com mais idade, se precaverem desses enganos e dessas burlas, será então estarem atentos a tudo o que os rodeia? Sim, eu penso que é mesmo estarem atentos, mas considero ser um bocado difícil na medida em que as pessoas mais idosas não terão certamente essa atenção. Às vezes até são coisas insignificantes, mas penso que não sei, mas oxalá que sejam, porque é um sinal de atenção à vida, porque isto hoje está difícil. Vamos então para dois detalhes que são fundamentais nesta abordagem a este problema. Muitos não denunciam por vergonha e outros também não o fazem por considerarem que os seus familiares ou amigos próximos não poderão ser considerados burlões, mas apenas que foram enrolados numa conversa familiar. Estamos a falar de duas realidades. Dois aspectos completamente diferentes, mas que também sucedem. Sim, sucedem. E na peça, a peça dá a imagem exatamente de duas realidades diferentes. Aquelas dos idosos, não há nenhuma relação. Isto é, a relação estabelece naquele exatíssimo momento em que a pessoa utiliza um comportamento enganatório, falso, com dados falsos, para tentar enganar uma pessoa e para fazer com que a pessoa seja induzida naquele erro, e ao ser induzida naquele erro, dê o dinheiro, dê um bem e, portanto, tenha este prejuízo patrimonial. Ou seja, a relação nasce de início logo com o intuito enganatório. A outra realidade ali já é diferente. A outra realidade ali, há uma relação de proximidade, há uma relação familiar, há uma relação de amigo com amigo, que pede dinheiro para pagar, mas tem a intenção de pagar, e depois, por razões várias da sua vida, ou esqueceu-se ou não conseguiu pagar, e, portanto, são realidades completamente diferentes. Noutras situações a pessoa foi avalista ou foi fiadora, portanto são coisas completamente diferentes. Aquele cenário que estamos a falar inicialmente, portanto é, digamos, do tal conto do vigário, do intuito enganatório que nasce à partida e que não há nenhuma ligação entre o burlão e a vítima. Existindo alguma ligação e pode configurar... a vítima considerar-se burlada,
mas não basta a vítima considerar-se burlada, Jorge. É preciso que se preencha aquele pressuposto. Isto é, se de facto, quando eu pedi o dinheiro, se à partida eu já sabia que estava a pedir o dinheiro para não pagar. E, portanto, isto pode preencher a burla como pode não preencher. Não é? E, portanto, tem que existir, de facto, este pressuposto... É apenas um abuso de confiança? E pode ser uma questão de abuso de confiança. Não é? Pode até situações destas nem configurar responsabilidade criminal e poder apenas configurar responsabilidade civil. E a pessoa depois ter que meter uma ação para pedir que aquela pessoa lhe entregue o dinheiro ou o bem que foi entregue. Agora, na burla tem que existir este pressuposto enganatório e astucioso. Isto é, haver esta relação de superioridade mental que leva aquela pessoa, induzida em erro, a entregar uma coisa, tendo aquela pessoa identificado-se com uma função que não era a sua ou com um intuito que não era exatamente aquele. E, portanto, isto é que preenche tipicamente a burla. Portanto, temos ali realidades diferentes. Okay. Melhor mesmo é prevenir, porque melhor é prevenir, é sempre melhor. Falámos também na vergonha e muitas vezes a falta de credibilidade que a justiça e as autoridades policiais terão para quem é burlado. E sente que é desnecessário estar a denunciar casos como este. Tua perspectiva é outra completamente diferente. Vamos ver, o crime de burla é um crime grave. O crime de burla é um crime grave. É um crime que tem uma pena que pode ir até 8 anos de cadeia. Ou, portanto, frequentemente, não vale a pena, nunca mais o vou ver. Em termos do crime de burla, nós, por exemplo, no segundo cenário, há muitos casos em tribunal. Do segundo cenário da peça, daquilo que estávamos a falar, não do inicial. Designadamente pessoas que também podem se valer dessa relação de proximidade e de amizade para tentar conseguir obter determinados proveitos, não é? Sabendo à partida que não ia cumprir com nada. E, portanto, há muitos casos desses, não é? Em tribunal. Evidentemente que eu já decidi muitos casos de burla, com condenações. E não é um processo difícil de ser investigado. Não é um processo difícil de ser investigado e, portanto, é uma investigação que é simples, não tem grandes esquemas investigatórios e, portanto, há muitos casos que chegam com bons resultados a tribunal e com condenações. Se forem ver, na justiça portuguesa tem muitos, e pessoas que estão presas por burlas. Por burlas. Burlas a bancos, por exemplo. Burlas a instituições. Portanto, há muita gente que está presa por burla. Mas o que podemos deixar aqui como conselho é que se deve sempre fazer queixa. Sempre. Seguramente, sempre. As pessoas têm capacidade para se indignar, devem se indignar, e têm capacidade também, e devem fazer, porque cada queixa que deixem de fazer permite com que esse burlão tenha espaço de manobra para depois enganar uma nova vítima. E, portanto, quanto mais não seja... Mesmo que se tenha que expor ao ridículo de ter que admitir que foi enganado. Mesmo que se tenha que expor ao ridículo... Isso é o que custa a muita gente. Ninguém está livre. Claro. Ninguém está livre, porque pode, de alguma forma, resolver o seu problema fazendo com que aquela pessoa pague o mal que fez e pode também servir de alerta para o futuro, para que outras pessoas não caiam no conto de vigário. E, portanto, a regra é... Cuidado, não falar com estranhos, não introduzir estranhos na sua casa, não permitir que por telefone, como há bocado a Sónia estava a perguntar, haja inquéritos, que a pessoa tenha alguma dúvida, que esse inquérito seja para reveladores para tirar dados, não é? Daquela pessoa, com ligações familiares e naturalmente, se for vítima disso, tem que apresentar queixa. Rui, muito obrigado por teres vindo mais uma vez à Passagem. Bom ano para todos. Bom ano. Muito obrigado.